Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar sentados, por gentileza. Hoje à tarde vai ser assim, é na martelada, né? Uma atrás da outra. E eu achei muito interessante que, do capítulo 2 de Efésios, a única parte que eu não comentei, e até pensei em falar e não deu tempo, foi exatamente o que o pastor Marciano leu, que é falando a respeito do edifício. Que para os Efésios, essa questão do edifício era muito importante. A gente não tem noção de o quanto era importante para eles. Eles faziam parte de uma religião do qual eles podiam se orgulhar, que era da Artemis ou Diana dos Efésios, que tinha o templo mais bonito da antiguidade. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o templo de Diana em Éfeso. E agora os adoradores de Diana se convertem ao cristianismo e eles passam a cultuar nas suas casas. Então, se olhar bem, humanamente falando, houve uma diminuição. Eu gosto de uma ilustração de que imagine um cidadão de Éfeso perguntando para um crente agora: escuta, você não está indo mais no templo da nossa gloriosa Diana? Não estou mais, eu me converti a Jesus Cristo. E aonde é o templo desse Jesus? Não, ele não tem templo físico. Ele é o templo. Peraí, como assim ele é o templo? Aqui nós temos a Diana que desceu do céu, aqui a rocha dela tinha descido um meteoro, era o lugar da adoração da Artemis ali, né? Mas se não tem o templo, vocês fazem o sacrifício aonde? Não, a nossa religião não tem sacrifício, porque Cristo é o sacrifício perfeito do homem perfeito, com sangue perfeito, que conquistou uma eterna salvação. Não tem templo, não tem sacrifício. Mas que tipo de religião é essa? Então, eles se reuniam nas casas. É por isso que Paulo, aqui em Efésios, faz esse contraste de que vocês não se preocupem com o templo visível da Diana. Vocês juntos, na simplicidade, vocês são pedras bem ajustadas. E o que o irmão falou aqui, acho que estava no subconsciente dele, é que ele falou de pedra bicuda, e a pedra de Diana e de Artemis era bicuda. Era um meteorito que caiu e colocaram lá, era bicuda. Mas olha só o contraste. Quem leu isso aqui em Efésios entendeu na hora. Era pedra bem ajustadinha, quadradinha, caprichadinha, para se formar um templo para Deus, um templo. Então, juntos somos esse templo. É por isso que Paulo começa o texto, depois de toda essa explicação que foi dada aqui, todo o capítulo 1, capítulo 2, e essa explicação a respeito do templo, que é a morada de Deus no Espírito, aí Paulo vem dizendo, por esta razão, é esta a razão, é que vocês são a maravilha do mundo. E aqui só abrir um parênteses aqui, para quem não sabe, né, a Artemis e a Diana, ela está por aí, sendo adorada, só mudou o nome dela, agora se chama Mulher Maravilha, é a mesma, tá? Não que essa Mulher Maravilha seja a mesma lá de trás, mas é a Mulher Maravilha, a lenda dela é que ela é aquela Diana lá de trás. Você vê que passou 2000 anos e o povo continua adorando as mesmas coisas, né?
É a mesma idolatria por aí. Muito bem. Aí Paulo, por essa razão, por quê? Porque há uma salvação, agora há uma igreja bem ajustada, é que ele falou a respeito do mistério, e agora eu convido vocês para a gente continuar na leitura. Vamos ler mais um pouco da palavra, porque, afinal de contas, não é a minha palavra, um martelo que esmiuça a penha, né? Vou tentar aqui, vamos tentar tirar mais algumas arestas, minha e sua. Agora você pode ficar tranquilo, né? Porque se você acha que apanha na palavra, que está levando martelada, aqui o pregador, quando sobe aqui, já apanhou e faz tempo, e está desde antes. Chega aqui só o pó, né? Só o pó. E essa espada, ela passa aqui primeiro, antes de chegar aí, né? Chega só a ponta, mas o corpo passou aqui. Então, todo pregador apanha, antecipado. Vamos lá ler, então, Efésios 3 e 14. Eu trabalho bastante com hermenêutica, eu trabalho com hermenêutica e tenho essa preocupação de trabalhar com hermenêutica, ou seja, fazer uma interpretação do texto, mas também leitura bíblica. Está faltando para nós leitura básica, de ler o texto, degustar o texto, prestar atenção no texto. Está faltando isso para nós, de fazer leitura básica. E uma das minhas missões é ensinar a ler, né? Não que você não leia, mas assim, eu estou dizendo isso porque eu tenho algumas dificuldades em relação à leitura. Eu já li muito, eu acho que já falei aqui, e eu tenho uma tendência a ler em bloco. Ler em bloco, você lê muito mais, mas você perde detalhes. Então, eu estou fazendo agora, faz um tempo, um treinamento, eu mesmo, treinando eu mesmo, né? Um treinamento para fazer uma leitura lenta, para não perder os detalhes. Principalmente quando você lê a mesma versão bíblica. O seu cérebro está dizendo assim, você já conhece essa passagem, você lê em bloquinho e acaba esquecendo, às vezes, alguns pedacinhos que são muito interessantes, e a carta aos Efésios é uma carta desse nível que um pedacinho aqui é extremamente importante. Então, por isso que eu leio devagar, inclusive no púlpito, que é um treinamento que eu estou fazendo, né, mas também uma tentativa de passar um modelo de leitura que seja um pouco mais lento. Se você também tem, como eu, essa dificuldade, às vezes, de ler com calma, respirar a leitura, eu recomendo uma outra versão bíblica, né, para você ler. Se você tem facilidade com outra língua, leia, compra uma Bíblia em outra língua, para ler em outra língua, que daí você vai ter, obrigatoriamente, você vai ler mais lento. Nós temos, além da Revista Corrigida, que é bem famosa, eu, por exemplo, estou lendo a Nova Almeida atualizada, é a Bíblia que eu estou usando agora aqui, que é de propósito, que é porque eu já li bastante a Revista Corrigida, então leio outra versão aqui, a Nova Almeida atualizada, que é uma forma de você também fazer, prestar um pouco mais atenção. Mas nós temos a Nova Versão Transformadora, que é um outro tipo de linguagem que também vai fazer você prestar mais atenção. Bíblia Mensagem, Bíblia Viva. Então, temos outras ferramentas para você fazer uma leitura um pouco mais lenta, mais cadenciada, e deixar o Espírito Santo falar contigo através do texto. Por essa razão, começa de novo, né? Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito,
no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Por essa razão, quantas razões Paulo tinha para orar. Eu tento raciocinar se fosse eu que estivesse ali na prisão injustamente, preso injustamente. Nós podemos dizer que aqui nós estamos diante de um erro judicial gravíssimo. O Nero, conhecido Nero, criminoso, que assassinou inclusive a mãe, ordenou a prisão de Paulo, esse homem que só fazia o bem. Ele tinha tantos motivos para orar, mas ele escolheu estar diante de joelhos, aqui pela igreja, pelo contexto aqui do que vimos, é pela igreja, por amor aos gentios, pelo ministério revelado. A razão dele era a manifestação da graça, era o poder de Deus manifesto para a salvação de vidas. É essa que impulsionava Paulo a se colocar de joelhos. Por essa razão, ele tinha razões humanas outras, em reclamar da injustiça, em pedir liberdade. Ele não pedia liberdade para si, ele pedia liberdade para a palavra. Diz o escritor que as palavras que você usa na oração revela muito do seu caráter, daquilo que você é. Qual a razão que nós estamos orando? Nós nos ajoelhamos e pensamos em qual que é a primeira coisa que vem na cabeça. Quem sabe somos como o salmista, oramos pedindo vingança, oramos para que os crânios sejam despedaçados, para que os filhos sejam lançados das muralhas. Mas Paulo não. A razão dele era essas insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho chegando aos gentios, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus sendo construída pedra a pedra viva. Se colocou de joelhos. Qual a razão que você tem para estar de joelhos? O que você pede em oração? Vamos ver o que Paulo pediu aqui. O que ele nos ensina? Outro ponto. Paulo estava de joelhos. Parece um detalhe, amados irmãos. Mas não é. Ele estava de joelho diante do
Pai. Diante do Pai. Eu tenho uma filha, a mais velha mora em Madrid. E ela conversa com a mãe dela quase todos os dias. E às vezes ela fala assim, eu queria conversar com o pai, ele está por aí? Aí a mãe já sabe, ela vai pedir alguma coisa. Ela conversa direto com ela. Mas daí ela fala, pai, sabe o que está acontecendo? Assim, sabe, né? Ela fala assim, ela vai pedir alguma coisa, que ela quer conversar com você, não é nem comigo. Ela está começando a vida, então não ganha tão bem ali para sobreviver. Quando acontece alguma coisa extraordinária, é o pai, né, que tem que socorrer. Esse dia me ligou, falou, olha, a minha cachorrinha vai precisar fazer uma cirurgia, e lá é muito caro. E explica, tudo que a veterinária falou para ela me explicando, mas eu já sei quantos euros vai custar isso aí. Vai chegar lá, mas deixa ela falar, né? Mas ela vai, explica ali, porque ela está conversando com o pai, né? Então vem com aquele charme de menina e tal, e contando toda a história, para comover o coração do pai, mas o coração do pai já está comovido, ela está lá longe, né? Já está comovido. Então Paulo dobrou os joelhos, não diante de autoridade humana. O César podia amassá-lo quanto for, jogar ele no chão, mas ele estava com o joelho dobrado lá na masmorra, era diante do Pai. E quem tem um pai sabe que pode se socorrer dele. A minha filha não foi nenhuma nem duas vezes, mas ela sabe que quando ela precisar, ela tem um pai, ela liga, pai. Esses dias ela ligou, o motivo era mais nobre, não era dinheiro, ela, pai, eu preciso conversar contigo. Pois não, eu estou assim, estou assado, você ora comigo? Eu falei assim, vamos orar agora aqui, vamos orar por telefone, ela lá, eu aqui, orando por ela. Porque ela sabe, ela precisou, ela lembrou, ela tinha um pai. E eu lembro quando eu era jovem, tinha em torno de 17, 18 anos, estava afastado da igreja, e me sentia muito pressionado à noite, sabe, por uma opressão maligna. E eu queria falar e não conseguia, não saía a voz da boca, mas eu fazia um esforço, eu falava, pai. O meu pai escutava lá do quarto, de madrugada, ele levantava e vinha lá, e orava, Deus, dá alívio para o meu filho, dá sono para ele. E antes de terminar a oração, eu já estava dormindo, eu só tinha tempo de gritar, pai. Mas quando eu gritava, pai, o meu pai, ele tinha que se levantar cedo, mas ele ia lá, levantava, porque eu tinha um pai que estava no quarto ao lado. Então Paulo, ele podia bem suportar aquela prisão, porque ele sabia que tinha um pai com quem ele podia contar, e ele podia dobrar o joelho. E amados irmãos, aqui a palavra é importante, para nós ela já é importante, agora para eles lá, sabe quem era considerado pai da nação? Era Nero. Nero, ele tinha um título, todo imperador romano tinha esse título de pater. Ele é pater familias, ele é pai de toda a nação, mas aqui Paulo não estava ajoelhado diante de Nero, não precisava da justiça de Nero, pode fazer o que eu quiser, porque eu tenho um pai. Ele é pai.
A minha mãe falava assim, quando a gente reclamava da instrução, ela falava assim: quando você for pai, você vai entender. Eu entendo hoje a instrução, mas o principal é que eu, sendo pai, eu entendo o amor que a gente tem pelos filhos. E o amor que eu tenho pelas minhas 2 filhas é pálido, é translúcido, é quase transparente, perto do amor que o Pai tem pela sua vida, porque Ele já demonstrou ali na cruz o seu amor para conosco, entregando o Filho unigênito ali na cruz. Ele virou as costas para Cristo, porque Ele te amou como o Pai eterno ama o Filho. Vale a pena se ajoelhar diante desse Pai. É por isso que Paulo faz aqui em grego, há um trocadilho: Pai, de quem toda a família. Aqui, as 2 palavras têm a mesma raiz, porque família aqui é de paternidade. Porque para eles, lá, gregos e romanos, a paternidade era muito importante, porque a família que você pertencia era extremamente importante. Você pertencia à família tal. Ainda hoje, principalmente numa cultura italiana, você percebe que eles têm, e que bom que tem, eles têm ainda, isso é cultura romana deles lá atrás, essa preocupação da família. Quem é a família? Com que família estamos tratando? Quem é a nossa família? O nome da nossa família? E eles tinham essa preocupação. Para eles é extremamente importante, porque fora da família, a pessoa não tinha nada, era tudo dentro da família. A cidade era uma união de famílias. Então, estar fora de uma família era estar fora praticamente da sociedade. E Paulo estava tratando com as pessoas que aceitaram a Jesus, e agora eles tinham outro Deus na vida. O Deus da família já não servia mais. Então eles estavam fora da família. Eles estavam deserdados. Ser crente aqui em Éfeso é não poder praticar comércio, porque o comerciante tinha que fechar os contratos lá no templo. A vida religiosa fazia parte do dia a dia. Não era como nós hoje, há uma separação. Não, fazia parte do dia a dia deles. E agora não podiam mais. Então, assim, o comércio ficava difícil, o trato com a família ficava difícil. Por quê? Porque a família tinha o Deus da família. Tinha os patronos, e o nome é na mesma situação, pater, patrono da cidade, um deus da cidade, no caso Artemis. E cada família tinha o seu patrono, o seu Deus, que desde não sei quanto eles adoravam, e tinha às vezes uma imagenzinha dele na casa, colocado em cima da lareira, que é o altar do Deus doméstico. Agora, aceitou Jesus, eles saem daquela cultura, mas Paulo está dizendo: este Pai, de quem toda a família, assim, agora vocês não fazem parte mais daquela família, mas não se preocupe, você faz parte da família de Deus, e esta família, o nome desse Deus, porque na família você herda o nome de Deus, que está no seu nome, é uma família nos céus e na terra que recebe o nome. Você faz parte de uma família que tem parte da sua família está no céu e parte está na terra, mas todos com o mesmo nome. É por isso que Apocalipse diz que você vai ter o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome da cidade, porque você faz parte da família de Deus. Aí Paulo, explicando para quem que ele estava orando: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês
que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Vamos tentar entender o que Paulo está pedindo a Deus aqui, pelos Efésios. Acho lindo que Paulo não pede nada para si, não se preocupou em pedir para ele, mas pediu para os Efésios. Ele falou assim: eu quero que vocês sejam fortalecidos, lá no íntimo, lá no coração. Como já foi dito aqui, é aqui que importa. Alguém da área de medicina pode dizer: não, mas é tudo no cérebro. Eu sei, a figura de linguagem, mas mesmo no cérebro tem um lugar lá, que é o lugar das emoções, que a gente sempre se refere poeticamente como coração. Não é o intelecto puro, mas o sentimento, o lugar secreto dentro do nosso, no íntimo, lá no fundo. Nós não podemos ser fracos interiormente, mas Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam fortalecidos. Fortalecidos. Com base no que, Paulo? Com base no que você quer ser fortalecido? Na riqueza, a base é a riqueza da glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Tem um versículo que eu gosto bastante, que fala a respeito desse mistério, e o mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Aí a gente fala esperança, então, só que aquela palavra esperança, e sempre quando Paulo usa essa esperança, saiba disso, não é uma coisa que se espera no futuro, não. É uma certeza de agora, é uma posse já tomada, é uma coisa certa ali na frente. Foi agendado um dia para Jesus voltar e arrebatar a igreja, mas essa glória já está conosco, porque afinal de contas, Cristo em nós é o Espírito Santo dentro de nós, que Paulo chama aqui do selo do Espírito Santo, em Efésios 1. O que é o selo? O selo era, o anel tinha um emblema do rei, e quando ele mandava uma carta, ele selava a carta com aquele emblema em cera, porque quem via, recebia aquilo, falava: esse aqui foi o fulano que mandou, eu conheço esse selo. É isso, o Espírito Santo sela a sua vida, dizendo que você pertence a Deus, ou seja, já é propriedade dele. E essa riqueza da glória, ou seja, glória já seria demais, mas uma riqueza da glória, como eu já disse, tudo aquilo que Deus é, Ele quer que nós sejamos participantes da glória dele. Então, com essa base, olhando aqui para o futuro que teremos, Paulo está pedindo a Deus que nós sejamos fortalecidos mediante o seu Espírito. E aqui, o Espírito, o poder do Espírito aqui, está no capítulo 1, versículo 19. Vamos ler do 18 em diante, 1 e 18, diz assim: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança, a certeza, da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder. Olha só, suprema grandeza do seu poder. É superlativo em cima de superlativo, em cima de uma potência. Para quem gosta de matemática, esse aqui está elevado à quinta potência. Então, a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Aí Paulo vai explicar qual que é essa suprema grandeza do poder que está em nós. Olha só o detalhe. Ele exerceu esse poder
Esse poder. No versículo 20. Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Aqui já seria muito poder, né? Mas fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então Paulo está explicando, eu vou explicar para vocês como é que é esse poder que opera em vós. Que poder é esse? Esse poder ressuscitou Cristo dos mortos, o Espírito. Ele não só ressuscitou, ele levou Jesus até a direita. Olha a força! Olha a força incompreensível. Ele não só elevou, mas ele levou acima de tudo. Ele foi passando. É anjo, é acima. É arcanjo, é acima. É querubim, é acima. É serafim, é acima. Tem mais algum poder, algum principado, é acima. Ele levou acima. Esse poder, o Espírito, ele levou Jesus acima de tudo. Acima do tempo. Não tem poder acima dele. E mais, sujeitou todas as coisas. É esse o poder que levou Cristo e opera por Cristo. É esse Espírito que Paulo está dizendo, que opera em nós. Que opera em nós. Amados, nós ainda não aprendemos, não somos... Não, estou falando só de mim agora. Eu ainda não aprendi. Eu ainda não entendi. E eu confesso para vocês que toda vez que eu leio esses trechos e vejo essa potência, esse dunamis, a palavra poder aqui é dunamis, eu falo, Senhor, aonde está esse poder na minha vida? Aonde está? Eu não percebo, eu não vejo, me falta muita coisa. Aonde está, Deus? Onde está essa capacidade que Paulo tem aqui de fazer uma oração desse nível, pedindo para os outros, se preocupando com o poder que os outros tenham, que os outros recebam poder? Aonde está essa capacidade em mim? Não vejo. Como disse Jó, ele passa por mim, eu não o vejo, ele se encontra comigo, eu não o percebo. Mas Paulo ora para que esteja no íntimo de cada um. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito que sopra dos quatro cantos da terra. Desce, Senhor, sobre a sua igreja agora. Desce, Senhor, sobre a minha vida. Sopra sobre o seu jardim. Ah, Senhor, uma fraqueza em nós, uma debilidade. Queremos reconhecer, Senhor, que apesar do Senhor ter tratado conosco, mas somos vasos de barro, a excelência do poder é sua. Fortalece, Senhor, o nosso interior, que não sejamos abalados. E assim, ou seja, fortalecidos pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. O Espírito Santo, ele vem para abalar as estruturas, mas principalmente para fortalecer as colunas. Fortalecer as colunas. Arrumar o telhado da nossa casa. Ele queima toda a sujeira que tenha. Ele arruma a casa. Ele adorna a casa. Ele
Ele enfeita a casa, porque a sua casa, o seu coração, assim, pela fé ajustado, está pronto para receber um habitante especial, Jesus Cristo. Esta palavra habitar aqui, ela tem o mesmo sentido de que João usou lá no seu evangelho. É tabernacular, é montar a sua tenda, é fazer morada. Não é uma visita, não é uma coisa momentânea, não é só um momento de partir do pão, como foi com os discípulos de Emaús. Não é só aquilo, é um habitar, é um estar presente. Por isso que é templo é presença, templo é glória, templo é poder, templo é Cristo em nós. Ele quer habitar, e não apenas dar uma passeadinha, não, Ele quer habitar na nossa vida. Porque somente com a habitação de Cristo é que nós vamos estar, diz Paulo, enraizados, alicerçados em amor, um pelos outros. O cimento que une cada uma das pedras é amor. É amor que une. E o amado estava falando sobre a construção do templo, e quem prega é inevitável fazer isso, além de prestar atenção, obviamente, mas é inevitável da gente. Eu estava matutando, ele falou assim, eu acho que ele vai chegar lá, mas às vezes o Espírito Santo conduz por outro caminho, mas deixou para mim, né? Porque tinha uma pedra, quando eles estavam construindo lá, fazendo, caprichando no templo, tinha uma pedra lá que não deu certo. Tentaram fazer a pedra quadradinha, deu ruim. Não, essa pedra bota fora. Aí todas as pedras no lugar, faltou um pedaço, né? A cumieira, chamada pedra de esquina, ali não pode ser quadrada, ali é diferente. Aí por isso que o salmista diz, as pedras que os construtores rejeitaram, porque lá na pedreira teve uma pedra que foi rejeitada. A pedra que os construtores rejeitados foi feito pedra de esquina, pedra principal. Lembraram? Tem uma pedra lá que tem esse formato, e essa pedra é Cristo. Nós somos alicerçados em amor, unidos um ao outro, mas a cabeça, a pedra principal é o Cristo, Jesus Cristo habitando entre nós. Perceba os pronomes demonstrativos. Isto para quê? Para que eu preciso ser fortalecido? Por que eu preciso que Cristo habite? Por que eu preciso estar enraizado, alicerçado em amor? Para quê? Primeiro, com todos os santos. Aqui é coletivo. É sempre coletivo. É sempre coletivo. Por isso que é preocupante. Às vezes a pessoa, não, eu vou cultuar em casa do meu jeito. Não vai cumprir aqui. Porque cultuar a Deus, você tem que cumprir a palavra de Deus. E tem certas partes na palavra de Deus que você só se cumpre junto. E uma delas é, por exemplo, suportando uns aos outros, né? Você tem que suportar uns aos outros. A pedra que está embaixo, ela suporta as lá de cima. Se Deus te fez forte para estar embaixo, você está grande a pressão, mas Ele te deu força para suportar os outros. E é só aqui juntos que a gente suporta uns aos outros. Por isso que Paulo está dizendo aqui, para que com todos os santos, já foi dito aqui, imperfeito como somos, Ele chama de santos, porque somos separados para Ele, mas é junto, é comunidade. Nós temos dificuldade de entender isso. Lá os Efésios não entendiam, porque para eles comunidade era importante,
Fazia parte do jeito de viver deles. É tudo comunitário. Nós que somos unitários, né? Somos separados uns dos outros, estamos longe. Mas Paulo está dizendo, para que com todos os santos, juntos, somente juntos, nós podemos compreender uma coisa. Não é separado. Juntos, nós podemos, diz Paulo, para que vocês possam compreender. E aqui, uma parte que eu acho, talvez, um dos hinos mais lindos, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É juntos. A largura. Quantos cabem? Cabem todos. O comprimento, quanto tempo dura? Dura uma eternidade. A altura, aonde está ligado? Nos céus. A profundidade, ela foi lá no mundo dos mortos, para arrancar de lá. Veja que nós temos um raciocínio tridimensional, né? Largura, comprimento e altura. E aqui Paulo traz uma outra dimensão, que é a profundidade. O peixe entende isso, né? Nós somos daqui para cima, né? Agora o peixe não, ele tem altura, mas ele tem profundidade. Eu quero dizer o seguinte, para você guardar isso aqui, vou trazer uma ilustração. É mergulhar no mar. No mar tem profundidade. No mar tem profundidade. E esse amor de Cristo é o mar. Tem um filme que eu gosto bastante. É um tanto perigoso recomendar filme no púlpito, né? Alguém pode entender errado, mas esse está bem recomendado. É Paulo, apóstolo de Cristo. Esse filme. Esse filme, o Paulo no filme, não tem nas cartas de Paulo, mas o Paulo do filme traz uma ilustração que quando eu escutei, eu lembrei disso aqui. Paulo explicando para o oficial romano que cuidava da prisão onde ele estava, a respeito de como é esse amor. Paulo falou assim, imagine que você está no mar e você pega um pouco de água e tenta levar aquela água, mas essa água vai vazando pelos dedos, ela vaza, você não consegue permanecer, e se ela não vazar, ela vai evaporar. Aí Paulo falou assim, assim é a nossa vida, nós tentamos segurar com a mão, mas a vida se vai. Agora, a vida em Cristo é mergulhar no oceano. Tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. É mergulhar no oceano de o amor de Cristo. Mergulha nesse oceano. E conheça. Eu acho esse trocadilho, ele fica muito bonito em qualquer língua. É óbvio que às vezes no grego ele tem um pouquinho mais de profundidade, o trocadilho, mas conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como é que você conhece uma coisa que excede o entendimento? Como é que responde a isso? Eu tenho uma outra ilustração para isso. É pobre, sempre é pobre. Ilustração para trazer verdades bíblicas sempre vai ser pobre. Mas eu tenho uma ilustração. O universo que eles chamam de universo conhecido. O homem conhece.
mirou o telescópio para lá, conhece algumas estrelas, e a gente se maravilha com algumas galáxias belíssimas, lindíssimas, algumas coisas, buraco negro com uma força violenta, sóis incomparáveis. A gente consegue conhecer alguns planetas, alguns próximos aqui, rotação. Ele conhece, o homem consegue conhecer alguma coisa. Apesar que Malemar chegou na Lua, né? Malemar. Mas dá para dizer que o ser humano conhece, porque ele está olhando, mas só que o universo excede todo o entendimento do homem. Ele pode passar a vida inteira e não vai entender. Excede ao pensamento dele. O melhor que nós já tivemos, ou um dos melhores, Einstein, ele teorizou a sua teoria da relatividade, ele teorizou algumas coisas sobre o universo que depois foram se comprovadas verdadeiras, mas outras ele teve obstáculo, e ele morreu tentando escrever em teoremas e em linguagem matemática o que ele chamaria de teoria de tudo, para tentar explicar o universo. Ele queria reduzir Deus a uma equação matemática. Morreu sem saber, porque o homem vai conhecer alguma coisa, mas não vai entender tudo que é o universo físico. E sabe, os cientistas reconhecem que há uma matéria no universo chamada matéria escura. Eu não lembro a porcentagem agora, mas é acima de 90% do universo é essa matéria escura. E eles teorizam essa matéria escura porque assim, nós não estamos vendo, a gente não consegue ver, mas ela tem que existir, porque o universo ele tem um determinado movimento, uma determinada rotação. Tudo gira, não é só a Terra, é o Sol, é a galáxia inteira que gira em torno de outras galáxias, em torno de buracos negros. Tem que ter uma força, uma energia que eles desconhecem. Então, mais de 90% do universo que eles conseguem observar, eles não conseguem ver. Por quê? Porque a matéria é escura. Mas eu glorifico a Deus quando eu leio na minha Bíblia, eu descubro que essa matéria escura não é escura, ela é luz. Porque o escritor aos Hebreus fala que Jesus Cristo, aquele que é a exata semelhança do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Excede o entendimento humano, mas pela Bíblia nós podemos entender que Ele é o Senhor, e com uma palavra dEle, tudo isso será queimado, e Ele vai fazer tudo novo, pela força da sua palavra. E aqui tem, eu já me perdi no horário aqui, mas creio que está 5 minutos. Creio que aqui tem aqui só nessa passagem, só nesse meio versículo aqui, nós poderíamos ficar um tempão. E tem um teólogo que escreveu muitas e muitas páginas sobre, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é muito pesado. Um vaso de barro, não cabe Deus aqui. É por isso que quando Jesus voltar, teremos um corpo transformado, um corpo um pouquinho mais adaptado à região celestial, para que possamos ser um vaso um pouco melhor, porque a promessa é de plenitude. Pleuroma. A promessa aqui é de grandeza, mas não é qualquer plenitude, é plenitude de Deus. Plenitude de Deus, ser cheio da plenitude de Deus, cheio da plenitude de Deus. Aí você pode pensar, e como eu reclamar com Deus: Senhor, está muito alto, isso aqui excede
o meu entendimento. Quando eu tentei compreender, como diz o salmista, me deu dor de cabeça, eu não consegui alcançar. E não vai conseguir alcançar. Como eu chego, Senhor? Não dá. A minha condição não dá. A minha vida não dá. Senhor, Paulo está orando aqui, mas eu não vejo o que eu consigo. É por isso que ele termina assim, ó. Ora, aquele que é poderoso, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pela sua gênese, não é pela sua genética, não é pelos seus antepassados, não é pelo seu intelecto, não é pelo diploma na sua parede, não é por tudo aquilo que você sabe, não é pela sua experiência, pelos seus cabelos brancos, não é pela inteligência, não é por tudo aquilo que Deus te concedeu fisicamente, não, é Ele que é poderoso. E Paulo não está exagerando quando diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você que achou que aqui está que é um limite inalcançável, que o seu telescópio não consegue alcançar os limites desse universo espiritual conhecido aqui, ele está dizendo, tem mais além daquilo. Tem mais para frente, é infinitamente mais, e Ele, não se preocupe, é Ele que é poderoso, quando Ele quiser realizar, como já foi dito aqui, o Espírito vai descer, e Ele vai te pegar lá no meio da bagagem, Ele vai te pegar lá escondido, como você está dizendo, não, esse negócio não é para mim, Ele vai te arrancar de lá, está no gancho de Deus, meu amigo, já está no anzol, e esse pescador não perde peixe, ele só está aqui assim, ó, de vez em quando ele solta um pouco da linha, para ver até onde você vai, mas aí acabou, esse não escapa, não vai escapar não, ele é poderoso, o grande cão de caça do céu não te perde de vista, não, ele só está vendo aonde você, mas quando você cansar, ele chega, quando desista, deixa ele puxar, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos. Aqui eu só quero trazer um exemplo rapidinho, uma ilustração rapidinha. Ana, ela orava por um filho. Ela disse, Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho. Um filho. Ela estava pedindo um menino, né? Eu quero um filho. Ela queria um filho. Mas Deus queria mais. Ela falou assim, eu preciso de um sacerdote. Senhor, eu preciso de um menininho, eu quero dar de mamar para o menininho, e eu preciso de um profeta, Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê uma criança, e eu quero um sacerdote para consertar a minha casa. Ela pediu uma coisinha, Deus falou assim, eu vou dar mais, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Já vimos esse poder aí, a força que Ele tem. E vamos terminar aqui então. A Ele seja a glória na igreja. A glória na igreja. Em Cristo Jesus, por todas as gerações. E para todos sempre. Amém. Amados, eu quero encerrar aqui na minha conclusão, trazendo um trecho de um livro do C.S. Lewis. No último livro das Crônicas de Nárnia, no livro intitulado A Última Batalha,
na última página do livro, ele fala a respeito, ou traz ali, a respeito do futuro em Deus, depois da morte, o que vem depois. E eu estou parafraseando, não vou lembrar todas as palavras exatas, mas ele diz assim: e eles descobriram que todas as aventuras em Nárnia, todas as aventuras vividas em Nárnia e na Terra, era apenas a capa e a folha de rosto do livro. Agora, eles começavam a verdadeira história, uma história que não tem fim, onde cada capítulo é melhor do que o anterior. Você faz parte de uma história, e é uma história eterna, e serve um Deus que é poderoso para te colocar lá. Vamos ficar em pé. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.